Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre todos. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós andemos de fé em fé. Só a palavra de Deus vai garantir o efeito que nós precisamos para nós caminharmos de fé em fé. E se temos que caminhar de fé em fé, precisamos da ajuda do Senhor, da ajuda do Espírito Santo, porque Ele é o doador da fé. Como o autor da carta aos Hebreus fala para nós, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. E para que nós tenhamos fé, nós temos que voltar o coração todos os dias para o Senhor e não deixar nos levarmos pelos encantos que o mundo oferece, porque se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que o mundo oferece muitos encantos. E muitas pessoas estão trocando a vida pelos encantos que o mundo oferece. E nós precisamos lembrar das palavras do Salomão, que diz que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Se tudo é vaidade, se tudo é correr atrás do vento, sai você correndo atrás do vento, para você ver se você vai chegar em algum lugar, se você vai conseguir pegar o vento. Você não vai. O vento vai sumir, vai dispersar diante dos seus olhos e você vai ficar procurando e não vai encontrá-lo. Então isso é a vaidade, correr atrás do vento e nos deixarmos levar pelos encantos do mundo é vaidade. E isso não está no projeto de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para a nossa vida é que nós andemos de fé em fé. E para que isso aconteça, nós precisamos estar bem familiarizados com a palavra de Deus, porque ela é o instrumento, a ferramenta dos céus, que vai promover a fé nos nossos corações. E o que nós estamos vendo hoje é exatamente as pessoas deixando de se interessar pela palavra de Deus, procurando caminhos mais fáceis, procurando algum paliativo, alguma coisa paliativa, alguma coisa que traga alguma satisfação. Mas nós sabemos que as coisas que trazem alguma satisfação, elas não correspondem com a verdade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa que está acontecendo, com esse modismo das pessoas ter aquele relacionamento raso com o Senhor Jesus, aquele relacionamento artificial ou superficial com o Senhor Jesus, um relacionamento que não vai trazer satisfação para a alma, que não vai trazer contentamento para o coração. E aí na primeira barreira que surgir diante da pessoa, ela vai desiludir, ela vai desanimar, ela vai se entregar, ela vai deixar que o desânimo tome conta da situação. E aí quando ela abrir os olhos, aí já é tarde demais. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão desanimando, é um obstáculo que surge hoje, um outro obstáculo que surge amanhã, e ela vai esmorecendo, ela vai recuando, ela vai se transformando em um cristão mole, uma pessoa frouxa, que já não tem mais aquele interesse pelas coisas do Pai, que já não sente mais vontade de erguer as mãos para adorar o Pai, que já não sente mais vontade de ajoelhar para poder pedir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Isso é um perigo, porque as pessoas estão negligenciando a realidade espiritual. Nós temos que tomar cuidado, porque se fala muito hoje, quase todos os estudos que nós assistimos, todas as mensagens que nós assistimos ou que ouvimos alguém pregando, as pessoas estão sempre falando, os pregadores, os mensageiros da palavra de Deus, estão sempre falando na volta de Jesus. Estão sempre falando nos sinais da volta do Senhor Jesus. Mas poucos são aqueles que cita algo essencial,
algo que não pode de maneira nenhuma passar despercebido diante de nós. Foi o que Paulo falou na segunda carta que ele escreveu à igreja da Tessalônica, em relação à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. E estava acontecendo que as pessoas estavam ficando assustadas naqueles dias, porque haviam surgido falsos mestres, falsos doutores da lei, falsos pregadores do evangelho, que queriam tumultuar a fé daqueles que haviam se convertido ao Senhor Jesus. E isto os deixava, de certa maneira, confusos. Já não estavam mais acreditando na palavra da verdade, assim como Paulo e os demais havia apresentado a eles na simplicidade do evangelho, mas com a sua eficácia, que alcança o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Por mais simples que seja a mensagem do evangelho, mas ela é poderosa para alcançar o mais profundo do nosso ser, para alcançar a nossa alma e satisfazê-la. E aqueles irmãos lá da igreja da Tessalônica estavam ficando confusos e estavam afrouxando. Isto era um perigo para eles. Estavam atordoados, preocupados, só pensando que Jesus Cristo ia voltar naqueles dias. A questão ficou tão séria que alguns pararam de trabalhar, porque eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus naqueles dias. E isso causou uma preocupação muito grande no apóstolo Paulo e nos demais líderes da igreja, para que aqueles irmãos voltassem à sensatez, voltassem a não conduzirem as suas vidas pela emoção provocada por aquilo que as pessoas estavam dizendo a eles, mas eles precisavam conduzir as suas vidas pela verdade. E a verdade é a palavra do Deus vivo. A verdade é a palavra do Deus fiel. A verdade é Jesus Cristo. Naquele tempo eles não tinham ainda o Novo Testamento à disposição deles. Então Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o conteúdo dele demonstra o quê? Uma preocupação para que aqueles irmãos não se deixassem levar pelos enganos que estavam sendo apresentados a eles por aqueles inimigos do reino, inimigos do Senhor Jesus. E aí Paulo fala no capítulo 2 da segunda carta a Tessalonicenses, ele fala da seguinte maneira: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tendo chegado o dia do Senhor. Verso 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então estava tendo um problema. Qual que era o problema? Aqueles crentes ficaram incomodados, perderam a paz. E perderam a paz por quê? Porque alguém chegou falando para eles que o Senhor Jesus Cristo já estava voltando. E eles então deixaram de lado as preocupações com aquilo que era a responsabilidade deles, para preocupar com algo que não estava no plano de Deus para eles naquele momento. Porque Jesus não ia voltar naqueles dias, como não voltou. Então eles não precisavam estar ansiosos, nem preocupados,
se eles subiriam com o Senhor Jesus para os céus, ou se eles ficariam aqui e seriam condenados a passar por um período de grande sofrimento, que é o período da grande tribulação. Então eles estavam errados em andar ansiosos por estas questões. Eles estavam errados em deixar o foco essencial, o foco principal, que era a perseverança na fé, a pregação do evangelho e a vida de oração, a vida de adoração, de adoradores de Deus. Eles estavam deixando isto de lado. Já não eram coisas essenciais na vida deles, porque eles estavam preocupados com o que as pessoas estavam falando sobre a volta do Senhor Jesus. É claro que de modo nenhum nós iremos negligenciar a volta do Senhor Jesus, quanto mais nós que estamos vendo aí o mundo se organizando. De um lado nós temos aí, temos os que defendem a globalização, os que defendem aí um governo único, os que defendem aí uma política única no mundo inteiro. Do outro lado, tem aqueles conservadores, tem aqueles que defendem a soberania do país, defendem os seus princípios, defendem as suas políticas locais e são focados neles próprios. E são os que defendem a pátria, os chamados patriotas ou coisas desse tipo. Aqueles que são os que defendem os regimes adotados pelos seus países. E com isto fica essa disputa, a disputa pelos conservadores, a disputa pelo imperialismo e a disputa pela globalização. De um lado, os que defendem a globalização dizem que o mundo tem que ser globalizado, a política, o socialismo, todas essas coisas, o social e todas essas coisas têm que ser globalizadas. Do outro lado, tem aqueles que defendem o socialismo, que defendem o comunismo, que defendem outros regimes, e aqueles que defendem os seus países como sendo aqueles conservadores das suas políticas locais. Então está tendo essa disputa pelo comando do mundo, está tendo essa disputa pelo comando das nações, está tendo essa disputa pelo comando da questão econômica. Quem que é a maior economia? Quem que vai continuar sendo a maior economia do mundo? Porque quem tiver a maior economia do mundo vai estar mandando no mundo. Então nós estamos vendo tudo isso aí, essa disputa de poderes, essa disputa de grupos dominadores deste mundo, cada um querendo dominar, cada um querendo transformar o mundo em uma colônia, em que eles e as suas ideias predominam. Isso mostra para nós o quê? Mostra para nós uma preocupação em organização do mundo para o surgimento de quê? Para o surgimento do anticristo. Não tem como negar esse fato. Isso é fato. Não tem como negar. Então o que é que nos resta fazer? Agora nós vamos ficar esquecendo aí da essência da vida cristã, que é apresentar a salvação e apresentar Cristo como Salvador. Nós vamos esquecer dessa função primordial, principal, essencial da igreja. E vamos ficar preocupados apenas com a volta do Senhor Jesus, como fez a igreja da Tessalônica naqueles dias, que Paulo teve que escrever para eles, dizendo para eles que a volta do Senhor Jesus, ela não aconteceria antes que viesse a apostasia. Então hoje nós podemos dizer que de fato a volta do Senhor Jesus está perto. Ela está perto de acontecer por quê? Porque nós estamos vendo aí o sinal
forte que Paulo cita aqui para Tessalônica, que é a questão da apostasia, o abandono da fé, o esfriamento, o amor esfriando nos corações, as pessoas não querendo mais compromisso com as outras. Hoje o relacionamento é só artificial. É só através das mensagens trocadas pelas páginas de relacionamento e nada mais. Às vezes as pessoas vão visitar as outras, chegam numa casa, tem 6 pessoas assentadas em uma sala, cada uma delas está no seu celular, está no seu mundo virtual e nem troca uma palavra com os demais que estão ali na sala. Não tem mais diálogo. As pessoas não têm mais interesse em conversar com as outras, porque acha que o papo delas é chato, ou ela está falando coisa desconecta, ou coisa que não tem nada a ver com a realidade, ou coisa que não é do interesse dela, porque ela está interessada às vezes é no que as pessoas estão falando lá na internet, o que as pessoas estão postando lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e no YouTube, outras coisas. Elas estão preocupadas apenas com isso. Elas não têm mais convivência, não tem mais aquele momento de confraternização, aquele momento de família ou de amigos, de amizade, porque cada um criou o seu mundo virtual, está com o seu celular na mão, seu telefone na mão, seu smartphone na mão, seu aparelho na mão, seu dispositivo na mão, e fica focado naquilo ali e não lembra de falar de outras coisas. A não ser quando a situação se complica, quando vem uma realidade de um problema complicado, aí as pessoas elas se empenham para resolver aquele problema o mais rápido possível, usando todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade para resolver aquilo logo, para ela voltar para suas páginas de relacionamento, para suas conversas virtuais. Que se a pessoa falar alguma coisa que não agrada a gente vai lá e faz o que mesmo? A gente vai lá e exclui a pessoa ou bloqueia e acabou. E assim a vida está sendo levada. Então nós precisamos lembrar de uma coisa muito séria. É o que Paulo falou para aquele povo, aqueles crentes da Tessalônica, que a volta do Senhor Jesus. Então no verso 3 ele fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E nós não podemos negligenciar isto. Eu amo falar da volta do Senhor Jesus, eu amo estudar escatologia, eu amo ver as coisas que estão acontecendo, o que Deus falou para Daniel, o que Deus revelou para João em Apocalipse, o que o Senhor Jesus Cristo fala em Apocalipse. Eu já perdi a conta de quantas vezes na minha vida eu já li Apocalipse, eu já ouvi Apocalipse, eu já até perdi a conta, e gosto. Tenho prazer de estar lendo ou ouvindo a palavra de Deus, querendo receber algo novo de Deus para a minha vida, mas eu não posso deixar que só esse desejo ocupe totalmente o meu tempo e eu deixe de cumprir com a minha função como a luz deste mundo e o sal desta terra. Eu não posso deixar de cumprir com a minha missão. Eu não posso entrar para minhas 4 paredes e pegar o meu celular e ficar ali e esquecer de cumprir com a minha missão. Quanto mais você, nós que estamos vendo de fato esta movimentação dos povos, dos governantes, das nações, cada um querendo tomar o poder, cada um querendo dominar uma parte do mundo, como nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Hoje nós vemos o quê? Nós vemos os Estados Unidos dominando, a China querendo tomar o controle, a Rússia querendo tomar o controle, outros países querendo tomar o controle, e assim o comunismo querendo tomar o controle, e tantas coisas que estão sendo colocadas aí diante dos nossos olhos, os interesses dos governantes, que se nós pararmos um pouco para analisar, nós vamos chegar à conclusão que de fato nós já estamos vivendo uma contagem regressiva para o final do tempo da graça, do favor imerecido.
E é preciso lembrar que o perigo eminente que existe é o da apostasia. Este é o perigo eminente que existe. Jesus Cristo não é louco. E se ele falou a respeito da questão da fé, quando ele fala em Lucas capítulo 18, ele faz uma pergunta dizendo: será se quando o Filho do Homem vier ou voltar, achará ele fé sobre a face da terra? E ele fala exatamente disso, por causa da preocupação que existia no coração dele, ou que existe no coração dele, em relação a como que nós vamos lidar com toda esta vasta informação que nós recebemos o tempo todo, e com esta solicitação da nossa atenção o tempo todo, porque o tempo todo a nossa atenção está sendo requerida por alguma coisa ou por alguém. Alguém está querendo a nossa atenção o tempo todo. E isto é um perigo, porque muitas vezes nós vamos querer corresponder com esses que querem a nossa atenção e vamos negligenciar a nossa vida com Deus. E vamos começar a acreditar nas coisas mais fáceis, como aconteceu com os irmãos aqui da Tessalônica, porque naqueles dias era mais fácil acreditar nas coisas que aquelas pessoas estavam falando para poder tirá-los do propósito do Evangelho do Senhor Jesus, que era fazê-los o que? Representantes de Cristo na terra. Porque o que é a igreja? A igreja, ela é o quê? Ela é o corpo de Cristo, é o povo de Jesus Cristo, é o povo de Cristo que tem o poder para poder apresentá-lo aqui na terra. Nós temos esse poder para apresentá-lo, o poder que ele nos deu para nós apresentá-lo aqui na terra. E nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós temos também um outro sinal visível, um sinal visível do poder de Deus no meio de nós, além do agir de Jesus Cristo na nossa vida pessoal, na igreja e na vida das pessoas que buscam a Ele. Além de nós vermos o agir glorioso do nosso Senhor Jesus dia após dia, os testemunhos do poder dele na vida das pessoas, nós temos também o povo judeu. O povo judeu como um sinal visível do poder de Deus diante de nós. Os seus acertos. Nós temos o relato da Bíblia Sagrada na palavra de Deus, os seus acertos, os acertos do povo judeu em guardar a palavra de Deus, e temos também escrito os seus erros em desprezar. Nós vemos também as consequências boas em eles guardarem a palavra de Deus, como também vemos as consequências ruins. As consequências ruins deles desprezarem a palavra de Deus. Nós vemos aqui na história do povo de Israel e na atualidade do povo de Israel, hoje no nosso tempo, nós vemos aí os benefícios adquiridos por eles, e também vemos as bênçãos perdidas por eles. Pelo fato de desprezarem a palavra de Deus, nós vemos eles sofrerem na própria pele, como nós temos visto nos dias atuais, o que acontece hoje lá na Palestina, a ameaça constante. O povo de Israel hoje vive debaixo de ameaça constante, os inimigos árabes, chefiado pelo Irã, dizendo o tempo todo que Israel precisa ser riscado do mapa. O antisionismo que tem aumentado sobre a face da terra e tantas outras coisas que têm acontecido, e nós sabemos que tudo isto, todas essas coisas que eles sofrem na própria pele, nos dias das suas vidas, exatamente pelo fato de desprezarem a palavra de Deus. Eles sofreram no passado, eles sofreram e eles sofrem até hoje, e terão ainda que passar pela grande tribulação, terão ainda esse tempo difícil pela frente. Eles ganharam tudo da parte de Deus,
eles ganharam restauração, eles ganharam o Cristo Salvador, eles ganharam a aliança que Deus fez com eles ganharam a promessa da restauração eterna que o Criador fez para eles, a promessa que Deus fez através de Abraão, Isaac e Jacó. No decorrer dos tempos, ele tem confirmado esse zelo, esse carinho que ele tem pela nação de Israel, que é o sinal visível do agir de Deus no meio da humanidade. E o Senhor Jesus, ele falou a respeito de nós permanecermos nele. Quando nós víssemos todas essas coisas acontecendo, ou diante desta realidade que não dá para ser negligenciada, o qual que deve ser a nossa preocupação? É a permanência nele. É permanecer nele. A minha preocupação deve ser de permanecer em Jesus Cristo. A sua preocupação deve ser a de permanecer em Jesus Cristo, aconteça o que acontecer. Se você orou, ele respondeu, permaneça nele. Se você orou, ele não respondeu, permaneça nele. Temos que permanecer nele, porque a válvula de escape para nós é ele. A única saída para nós é ele. A única fonte de vida que nós temos é ele. Não há salvação em nenhum outro senão nele. É o que nós lemos em Atos capítulo 4, no verso 12, que não há nenhum outro nome dado por Deus sobre a face da terra que importa que nós sejamos salvos, é só ele. É só o nosso Senhor Jesus que trouxe para nós o quê? Trouxe a redenção, trouxe a salvação. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com a volta dele, enquanto nós estamos só procurando os sinais da volta de Cristo, nós não estamos conseguindo permanecer nele. Porque nós ficamos procurando compreender o que as pessoas estão falando, a especulação que está tendo agora em relação à volta do Senhor Jesus, que está muito pior do que no tempo que Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. E com isto, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão se matando, porque estão deixando de permanecer no Senhor Jesus. Estão deixando de permanecer nele. Quando Paulo fala para eles aqui, para que nada viesse afastá-los de Deus, porque muitos estavam querendo afastá-los do Senhor, tirá-los do foco, tirá-los da realidade. Então o que está acontecendo com as pessoas hoje? Muitos cristãos, o retrato da alma deles é tristeza e decepção. Eles estão tristes, eles estão decepcionados, e isso está causando na vida deles o quê? Está causando revolta e violência. É normal você conversar com as pessoas hoje e você vê nelas revolta e violência. Elas estão revoltadas, a violência está na flor da pele delas. Elas estão exalando violência, falando mal daquele outro, defendendo as pessoas que elas acreditam nelas e atacando os outros de uma maneira assim assustadora. Isso é uma coisa horrível, porque nós estamos deixando de fazer o quê? De focar o evangelho do Senhor Jesus, de focar a pregação da salvação por intermédio de Jesus Cristo. O evangelho, nós não podemos esquecer que ele é a força mais excelente em ação sobre a face da terra. Aqui em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus fala que o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque somente o evangelho pode parar este mal. Só o evangelho que é o poder de Deus. Por isso Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então só o evangelho que é o poder de Deus, ele tem poder para aniquilar o mal, da tristeza, da angústia, da revolta, da violência que está acontecendo na vida das pessoas. O evangelho, nós não podemos esquecer, é boa notícia.
É claro que nele está incluso a volta do nosso Senhor Jesus, mas o que nós vemos hoje é uma vasta oferta de especulações em volta desse tema, dessa doutrina da volta do Senhor Jesus, e muitas pessoas estão deixando de viver Cristo, de viver o dia dela hoje, apenas preocupado com coisas que Deus marcou para a sua exclusividade, tempos que Deus reservou para ele, e não revelou qual que seria o tempo definido. Tem gente marcando até o dia que Jesus Cristo vai voltar. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso está levando as pessoas a fazer o quê? A deixarem de ter esperança no Evangelho, a deixar de acreditar na boa notícia de que Cristo sofreu por nós. O Evangelho é isso, é boa notícia de que Cristo sofreu por nós, boa notícia de que Cristo derrotou o diabo, Cristo derrotou o inferno, Cristo derrotou Satanás por nós, como Pedro fala, que ele desceu até o inferno e pregou para os espíritos que estavam em prisão, que em outrora no tempo do dilúvio, quando Deus, na sua bondade, na sua tolerância, na sua paciência, ele estava esperando o Noé construir a arca, para depois mandar o dilúvio, que já era a sentença que ele havia determinado. Aquelas pessoas zombavam ou negligenciavam a mensagem que Noé pregava. Cada pessoa que chegava lá: Noé, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. Mas para que você está fazendo isso? É porque Deus falou, vai mandar um dilúvio sobre a terra, e ele mandou que eu construísse esta arca para salvar a mim e a minha família. As pessoas podiam ter acreditado, o Noé pode estar errado, mas ele pode estar certo, mas elas não acreditaram. E com isto viveram inimigas de Deus, focaram assuntos que não eram de extrema urgência, quando o que era de urgência, que era o sinal visível, que era a construção da arca, não foi levado a sério. Depois Jesus, morto fisicamente, mas vivo no espírito, como Pedro fala, ele vai até o inferno, prega para os espíritos que estavam em prisão, testificando para eles que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus falou que enviaria o Cristo, e ele enviou, que o Salvador viria, que a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente nasceria, nasceu mesmo. Ele foi lá e pregou para eles, para testificar para eles que eles perderam por não ter dado ouvidos à voz de Deus, por não ter dado ouvido à pregação de Noé, por não ter dado ouvidos ao Espírito do Senhor. Jesus foi lá, pregou para eles, só que para eles que estavam lá, foi apenas para testificar que Deus é justo, e que o que ele havia prometido, ele cumpriu. E nós precisamos lembrar disso, que Deus é justo, o que ele tem prometido, ele vai cumprir. Que nada neste mundo seja mais atraente do que a verdade do Evangelho, que é boa notícia, que Cristo assumiu a nossa culpa. A boa notícia é que qualquer pecador pode se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, ser salvo e ser sarado e ser libertado por ele. O Evangelho é boa notícia. É boa notícia, sim, de que o Senhor Jesus Cristo voltará, e voltará trazendo a justiça de Deus sobre a face da terra. A primeira vez ele veio para trazer a salvação, que também é parte da justiça de Deus, porque o Evangelho, ele traz o que? A salvação para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que acreditam que Deus existe. Então Deus promoveu a salvação deles através do Evangelho, através de Jesus Cristo. O Evangelho, ele pode trazer a presença de Deus para a vida de cada ser humano, de cada pessoa que acreditar em Deus. O Evangelho traz para nós Deus para a nossa vida, porque convertido, transformado, tornamos-nos o templo do Espírito Santo, e temos vida ativa com Deus, temos diálogo com Deus, temos uma vida de oração, de adoração, uma vida consistente, não é uma vida religiosa, de tradição religiosa, é uma vida consistente, é Deus conosco, é nós em Deus, é nós em Deus e Deus em nós.
Então, às vezes, a pessoa está tão vazia que ela fica procurando apenas as especulações em relação à volta do Senhor Jesus, se ele volta hoje, se ele volta amanhã, se ele volta antes da tribulação, se ele busca a igreja antes da tribulação, se ele busca a igreja no meio da tribulação, se ele busca a igreja depois da tribulação. As pessoas estão gastando tempo demais nesses debates que não tem uma definição, não tem uma palavra fechada em relação a isto, e elas estão deixando de ir da igreja. Criou até agora um novo estilo de crente, são os desigrejados, os que não têm igreja, os que não seriam recebidos em igreja nenhuma. Eles mesmos se dizem assim: eu não seria recebido em igreja nenhuma, coisa desse tipo. Então criou até esse tipo de coisas. Tudo isso é engano que o diabo tem utilizado para poder levar as pessoas a abandonar a fé. Aquela preocupação de Jesus Cristo em Lucas 18. Será se o Filho do Homem, quando voltar, achará a fé sobre a face da terra? E não se esqueça da palavra de Paulo, como eu li para você aqui, na segunda carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, né? Paulo dizendo aqui para nós, isso não pode ser negligenciado, que a volta do Senhor Jesus, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe a Deus. Se levanta contra tudo que se chama Deus ou tudo que está relacionado com Deus. Então nós temos que tomar este cuidado. Cuidado, que muitas pessoas estão perdendo o interesse em buscar ao Senhor, em ir à igreja. Hoje, quantas pessoas que estão desviadas, se for fazer um levantamento do número de crentes desviados, é perigoso. Ter mais crente desviado do que crente dentro da igreja. E isso está acontecendo por quê? Porque eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores, estão seguindo doutrinas de demônios e não estão seguindo a voz do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana? Que Deus está procurando sobre a terra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E Ele quer ser adorado assim, mas Ele quer ser adorado. A minha adoração não pode ser trocada, a sua adoração, a nossa adoração, ela não pode ser substituída por especulações. Você não pode deixar passar o seu tempo de adorador ocupando sua mente nas especulações que os inimigos da cruz estão apresentando agora. Então nós temos que voltar os olhos para o Senhor Jesus, para buscar em Deus o que para nós? Sabedoria. Buscar em Deus poder de Deus para a nossa vida, como o Tiago falou, meus irmãos, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele vos dará sabedoria. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce dos céus, do Pai das luzes, onde não há dúvida, nem sombra de variação. Nós não podemos esquecer disto. Nós não podemos esquecer que nós fomos transformados em adoradores arrependidos, adoradores que nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus por eles e adotamos um outro estilo de vida. Não é um estilo de vida de religiosos, de pessoas religiosas, um estilo de vida de quem tem vida com Deus, quem está em Cristo, Cristo está em nós. Nós precisamos lembrar disso, porque o evangelho que nós cremos, ele é vivo e ele é o poder de Deus. O poder de Deus para os que confiam no Senhor. Ele promove uma explosão na nossa alma. Ele nos leva ao contentamento. O Evangelho de Cristo é a força mais elevada em ação na terra hoje. É a força mais elevada em ação nos quatro cantos da terra. E nós não podemos deixar que esta força elevada, poderosa, em ação sobre a face da terra e em ação na igreja, venha a ser trocada por especuladores que ficam colocando coisas na cabeça das pessoas, tirando-as da comunhão com Deus. As pessoas não têm mais comunhão com Deus, elas têm comunhão com aquela pessoa que está falando aquilo que ela quer ouvir e não aquilo que ela precisa ouvir.
Então eu estou correndo perigo, você está correndo perigo. Qual que é o perigo que nós corremos? É o perigo da apostasia. Isso é algo sério, seríssimo. Você precisa pensar nisto, eu preciso pensar nisto, nós precisamos pensar nisto. Porque hoje nós ganhamos uma nova consciência. Hoje nós somos novas criaturas, nós temos uma nova consciência. Hoje nós sabemos que existe aí milhares de religiões existentes no mundo. Isso podem, essas coisas, essas invenções do ser humano, isso podem dar conselhos, recomendarem bons princípios ou coisas desse tipo, mostrar bons princípios para ser aplicado na vida, e pode até mesmo estabelecerem boas regras, boa conduta ou coisa desse tipo, mas nenhuma delas pode oferecer a nós aquilo que só Jesus Cristo pode nos dar. Nenhuma religião pode salvar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus Cristo pode salvar. Só Jesus Cristo é o Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Só Ele tem a vida eterna. Nenhum outro tem vida eterna para nos oferecer. Nenhum outro é Salvador. Só Jesus é Salvador. Ah, meu Deus, eu me lembro que antes de me converter, eu tinha um conceito errado de Deus. Eu tinha um conceito errado do Senhor Jesus. Eu pensava, sabe o que eu pensava? Que Deus era apenas dos crentes. Porque eu só via Ele como sendo assim, algo relacionado com religião. Eu não via Ele como sendo o Senhor soberano, o possuidor dos céus e da terra, o Deus justiça, o Deus que é vivo, o Deus que age, interage conosco. Não, eu via Ele apenas como Deus dos crentes. Eu via Jesus Cristo apenas como o Jesus Cristinho dos crentes. Só esse tipo de coisa que eu tinha na minha vida. E que Ele era o Deus dos crentes e que o restante das pessoas tinha outros deuses. E assim, com esta visão, eu não buscava. E nem me interessava pelas coisas dele. Mas eu gostava de ouvir essas coisas que as pessoas falam. As pessoas falavam coisas que às vezes eu achava interessante o que ela estava dizendo. E com isso a minha alma foi ficando vazia. Eu doente, desmotivada, desinteressada por tudo e por todas as coisas. E com isto eu só ia me afundando cada vez mais. Até que a luz do Evangelho brilhou na minha vida. Alguém chegou para mim, falou para mim que Jesus Cristo é o Senhor. E que eu deveria me arrepender, eu deveria crer no Evangelho, me arrepender, crer no Evangelho, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e nascer de novo e ser uma nova criatura. Aí eu ia ter vida. E era isso que eu queria ter vida. E aí, quando eu tive esta oportunidade de acreditar no Evangelho, eu vi o Evangelho como sendo uma cachoeira. Eu vi o Evangelho de Cristo como sendo uma cachoeira de poder de Deus descendo sobre a minha vida. Aí eu me interessei pelo Evangelho, passei a estudar a Bíblia, aplicar o meu tempo precioso na palavra de Deus, a buscar em Deus aquilo que de fato Ele tinha reservado para a minha vida. Só assim eu deixei de lado o conceito de religião e recebi Jesus Cristo como Senhor e passei a viver para Ele. Hoje eu sei o que é o Evangelho, quem é Jesus Cristo, e eu sei quem que é Satanás, e eu sei quais são as artimanhas que ele usa para nos afastar de Deus. E a que ele mais tem usado hoje são exatamente as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios, os homens que falam mentiras e as pessoas dão ouvidos a eles e desprezam a Bíblia, desprezam a palavra de Deus, desprezam a verdade. Então, quando Paulo fala aqui aos Tessalônica, para eles tomarem cuidado, porque a volta de Jesus Cristo não aconteceria de modo nenhum antes que acontecesse a apostasia. Paulo estava certo, porque já se passaram quase 2000 anos dessa preocupação que ele tinha com os da Tessalônica. Cristo não veio ainda, mas nós sabemos que ele virá. Mas nós não sabemos se ele virá agora.
Nós não sabemos se ele virá daqui 100 anos, daqui 200 anos, ou daqui 300 anos, ou daqui um dia. Nós não sabemos. Mas nós sabemos como deve ser a nossa conduta. E a nossa conduta tem que ser de fé, de esperança e de amor. Nossa conduta tem que ser de perseverar, de estar na presença de Deus o tempo todo, de guardar a palavra do Senhor no nosso coração, de andar no Espírito, trazer em nós a preparação do Evangelho da paz, a espada do Espírito, com intercessão, não apenas por nós, por nossa vida, por nossa casa, nossa família, mas por todas as pessoas na terra. Nós temos uma missão, nós temos uma função. E essa função, a função que foi nos dada, ela não pode ser negligenciada e nem tampouco ela pode ser trocada pelos que estão especulando a volta do Senhor Jesus. Isso não vai acontecer antes da apostasia. Apostasia, o abandono da fé. E eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso também me apostatar, abandonar a fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e por obedecer doutrinas de demônios, de pessoas que falam a mentira, que legalizam o que Deus não legalizou e que negligenciam aquilo que Deus colocou como lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, como as pessoas estão se matando com tanta facilidade. Isso indica que elas não guardam a palavra de Deus, elas não amam a Deus acima de todas as coisas, elas não amam a elas mesmas, senão elas não se matavam. Esse mal está dentro da igreja e nós temos que tomar cuidado, porque a volta de Jesus Cristo, ela vai acontecer. Mas antes da volta de Cristo acontecerá o pior, que é a apostasia, o abandono da fé, porque as pessoas ficaram dando ouvidos a espíritos enganadores e não perseveraram na doutrina daquele que diz que faz forte o cansado e que renova as forças daquele que não tem mais nenhum vigor, que os que esperam nele sobe alto como águia, eles correm e não se cansam, não se fadigam, caminham, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos, 70, 80, 90, 100 anos, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Porque eles estão sendo amparados pelo Deus verdadeiro. Eles estão sendo amparados pelo Senhor, eles não têm pressa, caminham, não tem pressa. Caminham, como Isaías falou, eles não têm pressa, eles correm, não se cansam. Eles sobem alto como águias, eles correm, não se cansam, eles caminham e não ficam fatigados. Então esse é o nosso Deus, e Ele quer de mim, de você, perseverança, tomar cuidado, para que nós não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, pela especulação em volta do retorno do nosso Senhor Jesus, enquanto que as pessoas estão deixando de cumprir a sua função de luz do mundo, sal da terra, verdadeiros adoradores, cooperadores do reino de Deus, povo santo, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo tirado das trevas, transportado para o reino da sua maravilhosa luz, para proclamar as suas virtudes. Então vamos ter cuidado com a nossa vida. Querido Deus e amado Pai Celestial, bendito seja o Senhor que tem cuidado de nós. Hoje mesmo nós estamos podendo ver a tua mão que não está encolhida, estendida e nos amparando, para que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro, nem nas armadilhas de Satanás e nem abandonar a nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, abençoe o teu povo, abençoe a sua igreja, que ela não venha, meu Deus, se ocupar com coisas desnecessárias, que ela não venha se ocupar, meu Deus, com coisas do mundo, que ela não venha se ocupar, meu Deus, com especulações de pessoas que não têm compromisso com o Senhor.
mas que apenas usam a palavra do Senhor, meu Deus, para chamar atenção para elas. Infelizmente, meu Deus, muitos até com objetivos cheios de enganos, com objetivos cheios de truculências, cheios de palavras malditas, cheios de invenções humanas, cheias de mal intenções para levar as pessoas ao engano. Quantos estão aí mal intencionados? Quantas mentes malignas, maledicentes, falando mal de tudo aquilo que está relacionado com a tua igreja, com o teu povo, relacionado com os pregadores do evangelho, relacionado com a vida dos crentes. Quantos maledicentes que estão por aí, meu Deus. Quantas pessoas que têm, meu Deus, que têm caluniado, difamado, que têm perseguido os teus fiéis e que têm apresentado até mesmo como se fossem eles, ó Deus, os donos da verdade. Infelizmente, meu Pai, muitos têm dado ouvido à maledicência dessas pessoas e têm afastado da presença do Senhor. Muitos têm dado ouvidos a espíritos enganadores e até mesmo estão seguindo doutrinas de demônios. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que ninguém nos engane. Para que ninguém nos engane, meu Deus. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos guarde como a menina dos teus olhos, para que ninguém nos engane, meu Deus. Para que ninguém venha nos tirar do caminho do Senhor. O Senhor guarde esta vida. O Senhor guarde a vida deste fiel, deste obreiro, da obreira do Senhor. Que o maligno está incomodado, querendo tirá-lo, querendo tirá-la da tua presença, e está usando argumentos fraudulentos. Está usando argumentos de pessoas malfeitoras para tirá-las da tua presença. O Senhor reveste essas vidas no poder do Senhor, livrando a Deus das armadilhas de Satanás e guardando-as em santidade, em amor, até que chegue o tempo certo. Se o tempo certo, meu Deus, se o tempo certo for hoje, é certo que o Senhor vai completar a obra na nossa vida. Se o tempo certo da volta de Jesus for amanhã, o Senhor vai concluir a obra. Se o tempo certo da volta de Jesus vai demorar, o Senhor nos guardará até o fim. Mas que nenhum de nós venhamos ser enganado pelas palavras malditas do inimigo, pelas falácias do diabo, pelas artimanhas dos homens que falam mentiras, que têm a mente cauterizada pelo diabo. O Senhor nos guarde desse mal, nos livre do laço deste passarinheiro do engano, em nome do nosso Senhor Jesus, e nos abençoe com a tua presença, meu Pai. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Perdoa a nossa negligência, perdoa, meu Deus, e renova-nos, aviva a tua obra na nossa vida, meu Deus, pois o avivar da tua obra é preservar a nossa fé. Preserva a nossa fé, meu Deus, preserva a nossa fé, avivando a tua obra na nossa vida e nos livrando de todo o mal. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor vai nos guardar, é fiel para nos guardar até o fim. Com essa certeza, nós te agradecemos, dando a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. A Deus toda a glória, ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, abençoe outras pessoas, busque a Deus, estude a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, mostre às pessoas que sem Jesus elas não têm vida eterna. Elas podem até ter religião aqui neste mundo, mas sem Jesus Cristo como único Senhor, elas não terão a vida eterna. Fala isto para elas. Deus abençoe sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.